Secretário, como nós estamos conversando, o produto do trabalho das polícias, sejam elas estaduais aqui em Mato Grosso do Sul e até federal, que contam com um efetivo que a gente acredita reduzido para o que eles realmente precisam, esse trabalho gera um produto, que é o criminoso, que ocupa os nossos presídios. O que o senhor poderia nos dizer disso, secretário? Primeiro, nós temos que lembrar a lei de execução penal. O que preconiza a lei de execução penal? O Estado retira a liberdade de uma determinada pessoa que num determinado momento da vida praticou uma infração penal, foi condenado pelo Estado juiz e vai cumprir a sua pena. Você retira a liberdade, objetivando exatamente fazer o quê? Ressocializar, recuperar aquela pessoa para devolvê-lo, teoricamente melhor, à sociedade. Agora, evidente que quando você pega um sistema prisional, uma cadeia construída, um presídio construído para abrigar 500 presos, e você coloca 1.500, 2.000, 2.500, evidentemente que foge do Estado a condição do aspecto ressocializador. Primeiro porque você mistura preso de escassa periculosidade com bandidos de alta periculosidade, e aí porque o cidadão comum normalmente já se tornou um jargão, no sentido de que a cadeia ou a penitenciária acaba se transformando na escola ou na universidade do crime. Então, a sociedade brasileira começa-se a perceber que aquela violência que ficava reclusa apenas ao cárcere ou intramuros, ela começa a extravasar para a sociedade. Porque nós não temos pena de morte, nós não temos prisão perpétua, inexoravelmente esse preso ele vai voltar para a sociedade. E nessas condições, salvo se ele tiver uma força mental e espiritual muito forte, invariavelmente ele acaba voltando pior do que quando ele entrou para o sistema prisional. Normalmente, secretário, existe dentro do sistema prisional uma pressão em cima daquele que não pertence a uma facção para que ele passe a pertencer a essa facção. Então nós ainda vamos trazer alguém para a nossa sociedade, pelo que eu entendi, inclusive com uma bandeira de uma determinada facção criminosa. Muitas das vezes, esse criminoso ocasional, que por uma circunstância da vida adentrou ao mundo do crime, ele acaba até para ter uma salvaguarda se filiando a uma determinada facção negativa. E obviamente que isso tem um ônus, isso tem um custo. A partir do momento em que ele é colocado em liberdade, ele precisa de prestar conta àquela sociedade que ele anuiu, que ele se filiou. E, eventualmente, o que nós temos? Exatamente o cumprimento de missões, porque, às vezes, corre risco o preso, a sua família, ameaça dentro do próprio sistema. Então, são situações extremamente graves que o Brasil começa a entender de que cuidar do sistema carcerário não pode ser apenas um discurso. É preciso de que haja investimentos, construção de novos presídios e, sobretudo, o trabalho de base. Você é policial, um delegado de carreira aqui do nosso estado, bem sabe disso. A polícia, ela atua no secundário. Quais são as causas primárias da criminalidade? O que leva a pessoa, e muitas das vezes o cidadão, esses dias me perguntaram, o que a polícia está fazendo que está aumentando tanto a criminalidade? Eu respondi, disse, olha, quando alguém pratica crime, primeiro quem falhou foi a família. Depois falhou a escola, falhou a igreja e falhou toda a sociedade. Então, o que está ocorrendo hoje é que, quando nós pegamos as nossas regiões fronteiriças, o crime organizado ele passa a ser mais atrativo do que o Estado. Pela falta de opção de cultura, de lazer, de esporte, de educação. Então, a criança, o jovem, o adolescente, ao invés dele pensar na perspectiva de se transformar em um professor, uma professora, um médico, um engenheiro, um advogado, ele observa que aquele que apresenta a melhor ascensão social é aquele que porta um correntão de ouro, às vezes o melhor veículo, às vezes as mulheres mais bonitas, não é isso? Ostentando exatamente produto do crime. Então, o que nós precisamos de pensar? De um lado, no grave momento que nós vivemos,
que efetivamente necessita da construção de sistema prisional, mas por outro lado das causas primárias da criminalidade. O que o Estado brasileiro, aonde nós estamos falhando enquanto sociedade, o que o poder público, município, Estado, União está falhando no sentido de que o nosso jovem, que deveria estar trabalhando e contribuindo para o desenvolvimento do município, do Estado e do país, está engrossando as fileiras da criminalidade. Isso é uma discussão muito séria que nós temos que tratar com todo rigor, porquanto hoje no sistema carcerário do Mato Grosso do Sul são mais de 16 mil almas recolhidas dentro desse sistema prisional. E desses, secretário, quantos estão pagando por crimes que seria de competência federal? Só do tráfico. Se nós pensarmos só do tráfico, e aí nós temos uma coisa que tem que ser chamada a atenção. Em 2005 nós tivemos a mudança da lei de tráfico. Liberou-se o consumo e não se estabeleceu de forma objetiva o que é o tráfico. Evidente que isso aumentou muito o consumo. Hoje, 40% do sistema prisional, ou mais de 6 mil presos, são presos oriundos do tráfico. Muitos dos quais os chamados mulas, né, que por necessidade ou por ambição ingressam no mundo do crime para transportar drogas. Voltaremos no próximo bloco com esta conversa com o nosso secretário de Segurança, que também é um profundo conhecedor do assunto, porque é o porta-voz do Conselho de Secretários de Segurança do Centro-Oeste junto ao governo federal. Não saia daí, voltaremos em breve.